Olá, eu sou Ângelo Freire, professor e coordenador científico do IMAGNE, Centro Avançado de Endodontia com Microscopia. Esse vídeo é diferente dos que eu costumo postar, relatando os casos clínicos baseados nos novos conceitos e técnicas atuais da endodontia contemporânea. Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar um pouco, para fazer um relato da minha trajetória desses 37 anos de endodontia. Os meus primeiros passos, as minhas ideias, os meus projetos, os meus aprendizados com outros colegas. Eu creio que o que se passou comigo pode servir de exemplo e incentivo para você que quer se aprimorar e crescer. Eu gosto muito de me considerar um eterno aprendiz. Eu estou sempre aprendendo com outras pessoas, eu sempre saio da zona de conforto, eu não me acomodo, eu não me acostumo para ficar sempre fazendo as mesmas coisas. Eu busco expandir os meus horizontes, mesmo porque nós não somos, mesmo com toda a maturidade e conhecimento, os donos da verdade. Nós temos que buscar mais informações, nós temos que saber o que existe além do que nós já conhecemos. E isso me faz lembrar uma frase do Albert Einstein, quando ele fala que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Então, isso serve de exemplo. Pense sobre isso, expanda o seu horizonte, aumente o seu conhecimento para que você possa fazer boas escolhas e traçar o caminho do seu sucesso. E o sucesso é algo muito subjetivo e pessoal, é do tamanho do seu desejo. Portanto, não se compare com alguém, porque são perspectivas diferentes, são circunstâncias diferentes e cada um com seus objetivos. Mas independente de quais sejam os seus objetivos, existem duas coisas importantes, o foco e a determinação. Então eu saí do interior da Bahia, da cidade de Itabuna, para Salvador, a capital, para fazer a universidade. Então quando eu ingressei na universidade, eu senti aquela aura muito interessante, eu me encantei pelo ambiente, pelo meio. Então eu passei o primeiro ano no Instituto de Ciências da Saúde, dando matérias básicas de microbiologia, fisiologia e tal. E no segundo ano eu fui para a faculdade, já cursar as primeiras matérias básicas. E uma delas foi a exodontia. A partir dessa matéria, eu comecei a fazer um estágio no Hospital Manuel Vitorino. Nós éramos em 4 colegas. E fomos fazer um estágio na parte de extração e cirurgia. Eu tive a grande sorte de encontrar e conhecer o Dr. Edinaldo Carneiro, que eu sempre faço reverência a ele pela dedicação que ele teve em me ensinar e pela amizade que ele me conquistou. Então foi uma pessoa que me ensinou tudo que ele sabia, porque nós não fazíamos apenas extração. Eram cirurgias de siso, cirurgias de apsectomia, até cirurgia em âmbito de anestesia geral, em centro cirúrgico. Então eu passei de 81 e 82, eu me formei em janeiro de 83. Eu passei 2 anos antes de me formar já fazendo esse estágio de cirurgia. Então eu tenho 37 anos de formado e 39 anos de cirurgia. Então eu tive uma formação inicial mais cirúrgica do que endodôntica. Mas no percurso da universidade, da faculdade, eu me encantei também pela endodontia. Então eu foquei nessas duas coisas. Eu já sabia o que eu queria, era cirurgia e endodontia. Eu não quis escolher apenas uma especialidade. Então, eu conversando com o professor Antônio Falcão, foi uma pessoa que me ensinou muito e que me ajudou muito. É isso que eu digo. Nós temos também que ter sorte e fazer boas relações, porque ninguém cresce sozinho. Esse início de minha carreira, o início de tudo, foi muito importante para mim. E foram 2 pessoas muito importantes na minha vida, o professor Edinaldo Carneiro e o Antônio Falcão. Então, eu falei, professor, eu não quero fazer outra especialidade. Eu já sei o que eu vou fazer quando abrir o meu consultório. Eu quero fazer tratamento de canal. Ele falou, Ângelo, nós não podemos fazer isso porque existe uma grade científica, você tem que ter pré-requisito para cursar todas as matérias. Então, conversando com ele, eu insisti e falei, professor, eu no último ano, eu estou entrando agora no último ano, eu só vou fazer endodontia na clínica integrada.
eu não tenho interesse em fazer bloco, eu não tenho interesse em fazer prótese, eu quero fazer endodontia. Eu enchi tanto a cabeça dele que nós resolvemos reunir o departamento para decidir isso. Olha que coisa interessante. Eu fui muito determinado. Muito determinado. E nós chegamos a um ponto de fazer uma sessão, uma plenária, envolvendo todos os professores do departamento, e nós discutimos. Foi muito difícil, porque depois que o professor Antônio Falcão, ele me defendeu, falando da minha dedicação, que eu era estudioso, era uma pessoa que estava preparada, precisava de mais treinamento, claro, mas tinha essa vontade, já sabia que já era um grande passo a pessoa identificar o que quer. O chefe do departamento, o professor Hélio, ele não permitiu. Veio uma outra colega, professora, Graça, que ela também entrou na plenária e disse, precisamos rever isso, porque se é um aluno dedicado e se é uma pessoa que tem interesse em fazer isso é um benefício para todos nós. Nós fizemos ele descobrir o que ele quer. Olha, foi uma coisa emocionante. Resumo da história. Eu passei o último ano da universidade fazendo apenas endodontia. Então foi uma conquista muito grande, porque foi foco, determinação e boas relações. É por isso que eu digo, façam amigos, crie boas relações, conquiste o seu espaço, nunca de uma forma sozinha, sempre acompanhado de pessoas que acreditam em você. Eu me formei em janeiro de 83, concluí o curso em 82. Nesse ínterim, também, eu já fazia outros estágios. Eu tive a sorte também de conhecer o Dr. Humberto Costa, que me acolheu na clínica dele, na época na Odontoserve, e que eu comecei a trabalhar como endodontista. Antes de me formar, no último ano de formado, eu comecei a trabalhar com ele. Então, criamos uma grande confiança, uma grande amizade, uma pessoa que muito me ajudou. Isso para vocês verem que ninguém cresce sozinho. Você tem que ter ajudas, você tem que ter um approach com as pessoas, você tem que fazer amigos, você tem que mostrar o seu interesse pela sua profissão, mostrar a sua seriedade da forma que você encara, né, a sua profissão. Então, essas ajudas fizeram com que eu alavancasse. Quando eu me formei, eu tive que sair da clínica de Humberto Costa, porque eu ingressei na aeronáutica. Ao mesmo tempo que eu ingressei na aeronáutica, eu fui chamado para fazer cirurgia em outra clínica, na Clidep. Então eu vou contar aqui um pouco da história da aeronáutica, aonde eu conheci também, tive a sorte de conhecer o capitão Barros, que era o chefe da clínica integrada do hospital da base aérea. Então ele dizia, Freire, você é um excelente profissional, os seus casos são belíssimos, mas você tem que documentar. Porque se você não documentar, você vai ser um profissional excelente, mas ninguém vai lhe conhecer. Documente para você falar em congresso. As pessoas têm que conhecer o seu trabalho. Olha que ajuda importante. Ele abriu os meus olhos. Ele fez com que eu começasse a planejar os meus projetos. E da outra linha tinha a Clidep, onde eu fazia um serviço prestado, ganhando 50% dos valores, e fazia endodontia e cirurgia. Então tudo começou fluindo naturalmente. Então o serviço prestado, quer dizer, eu já saí do estágio, já tinha um serviço prestado, já tinha aeronáutica, eu já tinha uma condição de começar a pensar em comprar o meu consultório. Porque eu não vinha de uma família abastada financeiramente, era tudo muito apertado. Então eu comecei a pensar em comprar meu consultório. Então em 85, final de 85, eu saí da aeronáutica e continuei com a Clidep, que em 86 eu me tornei sócio, né? Mas antes, é interessante vocês entenderem isso, eu trabalhava no consultório dividindo a sala com outra profissional, ganhando porcentagem, e quando, com o dinheiro da aeronáutica, eu comprei o meu consultório, eu instalei num espaço que era uma casa, a clínica era uma casa, eu comprei o consultório, o equipamento e botei na garagem. Olha que emoção, um espaço apertadinho, numa garagem, mas era o meu consultório, dentro de uma clínica. Tudo isso é muito emocionante. Então eu fui fazendo essas conquistas, tudo que acontecia para mim foi uma coisa muito proveitosa. Então nós não temos que pensar que fazer tudo, não, vai ser tudo 100%, as coisas acontecem de uma forma lenta.
você vai galgando esses patamares. Então, depois de 86, eu fiquei sócio. Então, nós tínhamos uma atividade muito forte. Eu trabalhava no início até 10 horas da noite. Começava de manhã, almoçava lá, fazia um lanche de tardezinha e saía da clínica 10 horas da noite durante alguns anos. Em 89, eu chamei as sócias e disse, olha, a partir de agora eu vou experimentar não atender mais convênio. Eu vou passar 3 meses sem convênio para ver o que é que vai dar. Porque eu já tinha uma clientela particular e uma de convênio. E eu atendia da mesma forma, com a mesma qualidade, as duas situações. Mas eu via que para mim era desvantagem. Então eu larguei o convênio em maio de 89. Quando chegou, eu falei, maio, abril, junho, a coisa foi fluindo, eu disse, eu não vou voltar mais para o convênio. Eu atendia menos gente, menos pacientes, mas num lucro maior e um conforto maior. Então já não trabalhava mais até 10 horas da noite, não tinha aquela corrida contra o tempo. Então tudo isso foi muito prazeroso. Então eu fui um profissional que tive realmente sorte. Agora, eu soube aproveitar a sorte. Eu tinha muito conhecimento, para vocês terem uma ideia. Os grandes indicadores que eu tinha na época dos convênios eram os próprios peritos, pela qualidade que eles viam dos tratamentos. Então nós começamos nesse ponto. Em 89, eu fiz a minha primeira palestra, eu me lembrei do Capitão Barros da Aeronáutica, lembra? Então eu comecei a documentar os casos e fiz a minha primeira palestra sobre cirurgia. Então tudo começou com a cirurgia parendodôntica, onde eu documentava e fiz a primeira palestra na ABE, aqui em Salvador. Em 90 eu fiz a primeira palestra, tive a sorte de entrar em contato com um professor, com o meu grande amigo Márcio Pacheco, finado Márcio Pacheco, onde abriu as portas para mim. Eu apresentei os casos para ele teve meu consultório e disse, você vai falar num congresso, não pode desperdiçar isso. E em 90 eu comecei a fazer muitas palestras em muitos congressos. Então eu comecei a fazer uma coisa diferente do que eu fazia, quer dizer, eu tinha projetos já tinha outras conquistas a ser obtidas. Então tudo isso faz parte de um processo de crescimento, porque eu me exigia muito. Então a cada congresso que eu ia, eu aprendia, fazia novos contatos, recebia novos convites e nesse ínterim eu recebi um convite para ingressar nesse grupo que eu pertenço até hoje, que é o Grupo Previdente. É um grupo consolidado aqui em Salvador, com uma clientela espetacular, com muita responsabilidade. Então eram trabalhos que exigiam muita precisão, uma perfeição, e eu me senti realmente com uma responsabilidade muito grande em cumprir com essas obrigações, porque eram profissionais muito experientes. Em 93, eu fiz a minha especialização em endodontia aqui com o professor Silvio Bergaria. Meu grande amigo também me ajudou muito nesse aspecto, sempre me incentivando a fazer trabalho, sempre me apoiando. Isso é de fundamental importância, o apoio que você recebe dos amigos. Então o tempo foi passando, nós fomos cada vez mais melhorando, eu fui incorporando algumas tecnologias e aí em 2000 eu conheci, pois eu frequentava muitos congressos, estava sempre frequentando ou fazendo palestras ou assistindo os colegas. Como eu disse antes, eu sempre me considerei um eterno aprendiz, eu estou sempre aprendendo com outras pessoas, conversando, depoimentos, assistindo aula. Eu sempre assisto aula dos colegas, tá? Mas eu tive o prazer de conhecer o professor Francisco Souza Filho, o Chico, em 2000, num congresso em Fortaleza. Foi a partir daquela palestra que ele deu que eu falei, nossa, eu estou parado há muito tempo, eu preciso mudar o meu foco. Porque apesar do que eu achava, e muitos colegas diziam, não, o seu índice de sucesso é muito alto, muito grande, mas eu via que eu tinha que mudar alguma coisa me incomodava. Eu ainda tinha pacientes com sintomatologia, a gente fazia aquela endodontia, o paciente se queixava ainda de alguma coisa, você tinha que rever todo aquele processo. E depois daquela palestra do professor Francisco, em cada congresso ele ia, como eu gostava de congresso, eu ia assisti-lo. E aí me aproximei dele e começamos a conversar. Foi na época que surgiu a ideia
de eu comprar o microscópio. Entrei em contato com o Chico. Entrei em contato com a Estela Vinocourt, de Curitiba, minha querida amiga, foi quem me orientou também. O professor Pedrinho Bernabé, meu grande amigo e irmão lá de Araçatuba. Então, eu recebi muitas orientações. Eu fui acobertado por essas pessoas que me deram muitos subsídios de informação. Então, eu comprei o microscópio. Em 2005, eu comprei o microscópio. Em 2006, eu tive o grande prazer em fazer o curso com o Carlos Murgel, em Campinas. E aí foi quando começou a abrir os meus horizontes. Eu comecei a incorporar várias tecnologias. O mundo se abriu para mim e eu soube aproveitar. Então, na sua trajetória, você tem que sair de um ponto para outro sempre em ascensão, sempre crescendo, mas você não faz nada sozinho. Eu sempre busco as boas relações e os caminhos certos. Eu aprendo com as pessoas certas. Você vai discutir casos com as pessoas certas, não mostrando se você está certo ou se está errado. Vamos discutir cientificamente. Isso me fez crescer. Isso me fez muitos amigos. Então hoje eu faço palestras no Brasil todo porque não tem restrição. Ninguém vai ser contra o que eu falo porque eu não discuto filosofia, eu discuto ciência. Isso é um ponto importante. Então quando eu comecei a trabalhar nesse ponto, eu fiquei muito feliz. Foi aí que eu entrei no mestrado com o professor Chico Francisco em 2008. Em 2008, eu fiz o meu mestrado em endodontia, lá em Campinas, com a equipe da Unicamp. Mas foi pela São Leopoldo Mandic. E aí é que eu vi realmente que o meu mundo se transformou. Porque eu mudei um pouco a minha filosofia. Eu tinha ali 25 anos trabalhando em cima de uma endodontia clássica, apesar de eu achar que estava indo muito bem. E estava indo muito bem, mas eu podia melhorar um pouco mais. Então comecei a mudar um pouco a linha de trabalho. Então eu passei 25 anos trabalhando com hipoclorito de sódio. Mudei para clorexidina. E tem as suas razões. Essas razões são as razões científicas. E de lá para cá, eu lhe garanto, eu não tenho tido muita sintomatologia. É raro. Pode ter por outros fatores. Então houve um upgrade muito grande. Em 2010, um amigo nosso aqui da Previdente, ele resolveu sair do grupo porque tinha que expandir o seu serviço de radiologia e não tinha espaço. E eu comprei o espaço dele. E aí eu levei 1 ano e 10 meses desenhando isso aqui. Como foi que surgiu o Imagine? O Imagine surgiu depois de um amadurecimento muito grande, porque ao longo dessa minha trajetória, ao longo de eu como ouvinte nos cursos e de como professor em palestras, eu descobri muitas coisas. Primeiro, ninguém aprende com aula expositiva. Ninguém aprende com palestra. Você entende. Você acha a linha de raciocínio ótima, você pode até incorporar no seu protocolo. Você entendeu aquilo, puxa, é verdade, eu pensava diferente. Hoje eu penso dessa forma. Mas você não aprende. Depois de você ouvir uma aula expositiva, você participa de um workshop, uma demonstração. Então você ouve, você vê o professor fazer, olha, você já começa a ter uma noção melhor daquela realidade, daquela nova técnica, daquele novo conceito. Depois que você ouve a aula expositiva e você vê o professor fazendo, você só aprende se você fizer. É o hands-on. Se você não fizer, se você não treinar, você vai entender, vai incorporar um conhecimento teórico, mas na prática você não faz. Eu digo isso de cátedra. Eu não estou desafiando você, eu estou dizendo isso de cátedra. Não existe aprendizado sem treino. Então, quando eu idealizei o Imagine, eu pensei, olha, eu tenho que fazer uma coisa diferenciada. Eu não quero fazer mais um curso de endodontia. Eu não quero fazer mais um curso de microscopia. Eu quero fazer o curso. E nesse curso, eu tive que desenhar, eu fiz um livro. Eu botei no papel, item por item,
para entender. Eu escrevia e no outro dia eu lia para saber se tinha realmente uma linha de raciocínio razoável, aceitável. Como é que vai ser esse centro? Vamos colocar bancadas, mas você vai trabalhar com dente na mão? Será que você aprende? Não. Dente na mão, você começa a entender a endodontia. Se você não tiver o dente na mão e você trabalhar no paciente, você não vai aprender, você vai entender. Então eu vou abrir o dente, eu vou ver a lima passando pelo canal, eu vou fazer os cortes ali para ver onde é que está tocando. Eu sei o que acontece. Mas para você aprender, é no simulador. Você não pode aprender em paciente. Muitos alunos, muitos professores me sugeriram, mas Ângelo, você não quer fazer o aluno não pode trabalhar em paciente? Não, porque não se treina em paciente. Não se deve treinar em paciente. Sabe por quê? Porque mesmo sob uma supervisão, o profissional em treinamento, ele nunca vai no limite. Porque ele vai ter medo de ferir o paciente. Ele nunca vai saber o que é um rasgo de uma raiz. Aqui, você vai rasgar o dente para corrigir. Você vai ver tudo que tem de errado e vai poder corrigir. Aqui é um paciente anestesiado, de boca aberta, ele não cansa. Você pode trabalhar incansavelmente. Então tudo isso foi desenhado, levei 1 ano e 10 meses pensando em tudo isso. Não só no conforto e na ambientação, que é de fundamental importância, mas também, e mais importante, na verdade, o aspecto científico. Então nós temos 12 bancadas, nós temos um microscópio operatório, nós temos uma cabeça simuladora, nós temos um sistema de alta e baixa rotação com bomba a vácuo, todo o sistema do equipo em funcionamento. Nós temos os sistemas tecnológicos, ultrassom, sistemas automatizados, rotatório e reciprocante, localizadores, sistemas de termoplastificação, enfim, temos tudo que é necessário para incorporar ao sistema da endodontia contemporânea, incluindo aí todo o material e instrumental, incluído aonde o Imagni cede para você, brocas, limas, instrumentos, o que for necessário para que você tenha uma experiência real o mais próximo do seu consultório possível, porque a simulação tem que ser quase real. E seguindo esse conceito, nós criamos diversos cursos abrangendo todas as necessidades que a endodontia exige. Por exemplo, cursos sobre acidentes e complicações, de que forma fazer a remoção de um instrumento fraturado, de que forma fazer o tratamento de uma perfuração. Curso sobre retratamento de canal, de que forma eu vou desobstruir esse canal, vou fazer um preparo de uma forma adequada. Cursos sobre cirurgia paraendodôntica, abrangendo dentes anteriores e posteriores, utilizando o sistema ultrassônico de retroinstrumentação. Cursos sobre endodontia com microscopia. Aqui você irá entender como fazer uma endodontia, a escolha de instrumentos, evitando a sintomatologia pós-operatória. Dentre outros cursos. E a metodologia aqui aplicada beneficiará tanto o clínico quanto o especialista, porque todos irão utilizar novas técnicas, novos recursos, tornando os tratamentos mais eficientes e, portanto, mais previsíveis. E agora que vocês já conhecem um pouco do conceito Imagni, eu quero apresentar o novo projeto dos nossos cursos online, que tem como objetivo ir até aqueles profissionais que não podem, por algum motivo, se deslocar até o nosso centro, mas que têm a mesma vontade, o mesmo espírito que eu, buscar sempre novos conhecimentos. E eu tenho um trabalho muito interessante que movimenta desde 2006 até agora. Foi quando adquiri o microscópio. Adquiri em 2005, mas comecei a documentar em 2006. Então eu tenho um acervo muito grande. E dentro disso eu peguei os melhores casos, eu selecionei casos envolvendo uma alta complexidade para evidenciar cada situação, que isso pode coincidir com os casos que você encontra no seu consultório. Por exemplo, você já removeu o pino de fibra de vidro? Qual é o instrumento que você vai utilizar? E vou mostrar para você o instrumento e de que forma utilizar.
Mas às vezes nós temos uma dificuldade em fazer um isolamento absoluto imediato porque tem uma cárie cervical e uma gengiva invaginada. Você vai utilizar o bisturi elétrico. Eu vou ensinar você como utilizar o bisturi elétrico. Mas e a remoção de pino metálico? Da mesma forma, eu vou mostrar para você de que forma nós vamos fazer a remoção com o sistema integrado e simultâneo de ultrassom. Mas tem os canais extras. Tudo isso será mostrado e eu separei cada caso de uma forma especial para que você seja beneficiado com alta compreensão na dinâmica da narração, mostrando todo o processo de início até a sua finalização. Eu tenho certeza que isso vai acrescentar muito no seu dia a dia, porque você pode incorporar isso em algum momento no seu protocolo e será beneficiado com o resultado clínico que você está realizando. E para finalizar, eu quero dizer que o motivo que eu fiz essa narrativa da minha trajetória profissional é que da mesma forma que eu fui ajudado, que eu tive foco, que eu tive determinação, que eu busquei novos conhecimentos, novos horizontes para poder traçar novos projetos, da mesma forma que eu vivi isso, eu quero passar para você, eu quero lhe ajudar dizendo que as coisas mudam se você tiver um movimento. Aprenda, faça cursos, compre instrumentos, compre tecnologia, estude cada vez mais para fazer os tratamentos mais efetivos. Saiba que a maior fonte de alimentação é a sua vontade. Crie sempre vontade de crescer. Nunca pare. Saia da zona de conforto e faça as suas mudanças para você criar novos projetos e atingir os novos objetivos. Até breve e foi um prazer estar com você aqui.